Iniciamos biografia de hoje com um jovem chamado Luiz Albertoni. E ele vem aqui para contar um pouco dele, porque é uma biografia, e um pouco de uma atividade muito interessante que ele desenvolve na área distrital do Rotary da nossa região aqui. Ele é o representante distrital do Rotaract. É isso, Luiz? Isso mesmo. Tá, Luiz, então me comenta um pouquinho sobre você. Nasceu por aqui, é da região, o que você faz? Então eu gostaria de cumprimentar a Ana, cumprimentar os telespectadores da TV Erechim. Primeiramente dizer que é uma honra a gente estar aqui falando um pouquinho sobre esse trabalho tão importante que é o trabalho do Rotaract. E falando um pouquinho de mim, então, eu sou aqui natural de Erechim mesmo, os meus pais são daqui. Hoje a gente trabalha um pouquinho a questão do empreendedorismo, a gente tenta empreender, né, Ana, nesse Brasil cheio de oportunidades, então a gente tem alguns negócios aqui pela região e vem desenvolvendo esse trabalho dentro do Rotaract a nível distrital. Hoje a gente está como representante distrital do Distrito 4700 de Rotary International. Nessas últimas entrevistas, nós entrevistamos o Dr. Plínio Costa Júnior, que é um rotariano bastante antigo, entrevistamos as senhoras da Casa da Amizade e hoje nós vamos falar sobre o Rotaract. Te confesso que eu sei muito pouco sobre o Rotaract, então eu gostaria que você explicasse para mim e para quem está nos assistindo o que quer dizer Rotaract e como é que funciona. Eu acho que é muito bacana a tua pergunta e quando você fala que tem pouco conhecimento em Rotaract, digamos assim, eu acho que também é a grande maioria dos telespectadores que nos assiste hoje e dos cidadãos erechinenses também conhece pouco das ações, dos trabalhos e dos projetos realizados por essa instituição. Para a gente falar de Rotaract, eu acho que a gente tem que falar do trabalho voluntário, né? Eu acho que isso é algo muito importante numa sociedade civilizada e principalmente no Brasil, em que a desigualdade social é gigantesca, gritante, o trabalho voluntário ele serve como uma ferramenta para tentar pelo menos diminuir a desigualdade social e aumentar as oportunidades, mostrando que existem outras formas de mudar o mundo, né? Hoje o trabalho voluntário no Brasil ele representa mais ou menos 4,4%, que daria mais ou menos 7 milhões de habitantes. E é bacana quando a gente leva para a questão jovem, porque o número ele diminui bastante, né? Entre 14 e 24 anos, o percentual é apenas de 2,9%. Então o nosso jovem ele participa pouco dos trabalhos voluntários e dos trabalhos sociais. O Rotaract ele foi fundado em 1968, né, em 13 de março de 1968 na Carolina do Norte. Portanto, estamos com mais de 50 anos de Rotaract no mundo, com o intuito de servir, né? O Rotary já existia, o trabalho da instituição Rotary já existia e faltava esse elo, né, para unir a juventude com o trabalho do servir do Rotary. Então, ele veio exatamente para preencher essa lacuna, né? O Rotaract hoje ele representa uma força motriz muito importante dentro da instituição Rotary. E, como o nome já diz, ele é Rotaract. Ele vem da origem, então, do nome Rotary in Action. Em inglês, Rotary em ação, né? Nós somos o Rotaract, o Rotary em ação. Tá. O Rotaract tem algum envolvimento com Rotary Kids? O que é o Rotary Kids? O Rotary Kids, ele é, na verdade, como se segmenta, digamos assim, os clubes de serviço dentro da família rotária. A entrada ela seria através do Rotary Kids, que é um programa também apadrinhado, digamos assim, pelo Rotary, para crianças, né? Eu não recordo exatamente a idade, mas eu acredito que seja dos 6 aos 12 anos. Tão jovem assim? Bem jovens, já trabalham, já entram no trabalho voluntário. Após isso tem o Interact, que é o dos 12 até os 18 anos, né? O Interact faz esse trabalho mais novo, com o pessoal mais jovem. Sim. E depois entra o Rotaract, que seria então dos 18 aos 30. E depois dos 30, daí já automaticamente entra no Rotary? Nós, nos últimos anos, a gente teve bastante mudança nessas regras, digamos assim. Por quê? Há mais ou menos uns 2 anos, houve a criação da dupla associação. O que é a dupla associação? A dupla associação permite que rotaractianos menores de 30 anos, que têm uma idade inferior a 30 anos, se associem também aos
Rotaries. Então ele é duplo associado, ele é associado ao Rotaract, a um clube de Rotaract e a um clube de Rotary. Para que isso? Para facilitar essa transição. Hoje a taxa de conversão de rotaractianos para rotarianos, infelizmente, ela é muito baixa. Ela é mais ou menos 5%. E a que você atribui isso? Eu acredito que são vários os motivos que isso acontece, principalmente pela mudança de realidades, de momentos, de vidas. Eu acredito que as responsabilidades também acabam, com o passar da idade, aumentando e talvez isso seja uma das contribuições para essa taxa ser tão baixa. Luiz, se alguém quer participar do Rotaract, um jovem lá, 21 anos, por exemplo, tem algumas observações da vida dessa pessoa, alguma característica específica para ele participar? Como é que é escolhido para entrar no Rotaract? A escolha, na verdade, eu acredito que ela é muito natural, Ana. Eu acho que o Rotaract ele é para todos, mas eu acho que nem todos são para o Rotaract. Interessante. Eu acho que ele faz uma seleção natural. Por quê? Não que o Rotaract ele seja uma seleção ou uma instituição social que selecione pessoas para participar ou algo do tipo. Não é isso. É que o Rotaract ele é basicamente uma instituição de serviços única e exclusivamente focada em auxiliar os que mais precisam. E nesse sentido, de auxiliar os que mais precisam, o que o teu clube faz aqui na nossa região? Bom, vamos entrar então na questão do trabalho do Rotaract. Hoje, como você citou no início, eu estou como representante distrital de Rotaract, que facilitando um pouco para os nossos telespectadores entenderem, ele equivale ao trabalho do governador. Como um outro programa que você gravou com o Dr. Plínio, ele fala um pouquinho sobre o trabalho do governador distrital. O representante distrital de Rotaract, ele é equivalente, digamos assim, grosseiramente falando, ao trabalho do governador. Ele tem a função principal em trabalhar esses clubes. Hoje no distrito 4.700 nós somos 19 clubes, distribuídos em 16 cidades. Nós estamos mais ou menos em quase 300 associados, mais de 270 associados, e o trabalho ele é muito amplo. Por que eu digo amplo, Ana? Porque ele se separa em ações e projetos. Os nossos projetos são norteados pelas áreas de enfoque do Rotary. Hoje o Rotary se baseia em 6 áreas de enfoque. Quais são? Promoção da paz, combate a doenças, água limpa e saneamento, saúde materna e infantil, desenvolvimento econômico e o desenvolvimento da educação. Os projetos do Rotary e do Rotaract são baseados nessas áreas de enfoque. Por que a diferença de projetos e ações? Os projetos são momentos em que os rotaractianos se envolvem com a comunidade por um período mais longo. Então é feito um pré-projeto, o projeto e um pós-projeto, digamos assim. Um acompanhamento daquele momento. As ações são momentos periódicos. Ações Dia das Crianças, ações de Páscoa, ações em diversas datas comemorativas. São sazonais. Assim. Sazonais, exatamente. Trazendo para a nossa realidade aqui em Erechim, nós temos um projeto que ele é chamado Correio do Bem. O projeto Correio do Bem ele é desenvolvido todos os anos pelo Rotaract Clube Erechim Paiol Grande, que é o meu Rotaract. Só abrindo parênteses, em Erechim nós temos 2 clubes de Rotaract. O Rotaract Clube Erechim Paiol Grande, que tem mais de 40 anos, 41 anos, está completando esse ano, e o Rotaract Clube Erechim, que ele é um pouquinho mais novo, foi fundado há mais ou menos 3 anos. Então, dando continuidade ao que eu estava te explicando sobre o projeto, o nosso projeto do Correio do Bem, ele consiste no quê? Em selecionar cartinhas que as crianças enviam para o Papai Noel na praça e adotar essas cartinhas. Fazer então o elo entre a cartinha e o Papai Noel, digamos assim. No dia de Natal, no caso o dia que antecede Natal, a gente faz a entrega desses brinquedos. Esse é o nosso projeto. Porém, com o passar do tempo a gente foi ajustando. Por quê? Porque a ideia do Rotaract não é o assistencialismo. Ele é o trabalho que realmente vai fazer o impacto na sociedade, que vai fazer aquela mudança na sociedade. Então, com o passar do tempo, por exemplo, no ano passado, a gente fez um trabalho um pouco mais de garimpar as pessoas que realmente estão precisando de uma oportunidade, que estão precisando conhecer, por exemplo, o emprego? Também, ajudar talvez alguém. Facilitar, exatamente. Então a gente conheceu mais as famílias das crianças, a gente conheceu mais a intimidade das crianças, o pai, a mãe, vocês os irmãos. foram ver a família mesmo. As famílias. O grupo familiar. Exatamente. Então a gente foi até as casas,
fazer esse contato com as crianças, mas além das crianças ter o contato com a família também. Então eu acho que isso é muito importante, porque ele contribui 100% para fazer essa mudança que a gente falava antes, de tentar diminuir essa desigualdade social. E esses encontros de vocês são feitos aqui nesse mesmo prédio da Casa da Amizade? Sim, os nossos encontros, eles são semanais, eles acontecem todo domingo, às 19 horas, aqui mesmo no prédio da Casa da Amizade. Ele é presidido pelo nosso presidente. Quem é o presidente? Hoje nosso presidente é o Antônio Rodrigues. Até ele não conseguiu se fazer presente hoje aqui, mas hoje ele está como presidente agora até o meio do ano. Como o Dr. Plínio também já falou, o ano rotário ele é um pouquinho diferente, ele inicia em junho, não inicia em janeiro, né? Uhum. E as reuniões elas são pautadas, elas têm uma pauta de assuntos a serem discutidos na reunião, com a presença de todos os associados, o conselho diretor e também os convidados, né? São as pessoas que estão vindo conhecer o clube para posteriormente serem associados ao nosso clube. Para ser rotariano, né? Rotaractiano. Isso. É necessário pagar um valor mensal? Tem custo isso? Então, nós temos um valor que ele é a mensalidade, digamos assim, ele é um valor de contribuição para quê? Para facilitar algumas coisas dentro da própria instituição. Facilitar o quê? Facilitar o deslocamento dos associados até eventos distritais, como o caso agora dos próximos meses. A gente vai ter a nossa Assembleia Distrital, que é momento para treinamentos. Aonde vai ser? Esse ano vai ser em Passo Fundo, né? A gente vai estar sediado em Passo Fundo, porque o nosso próximo representante distrital é de Passo Fundo. E a nossa conferência também, a nossa conferência distrital que marca a troca das gestões, né? A conferência distrital, ela é em junho, geralmente em junho, para marcar essa troca das gestões. Então, esse caixa do clube, ele é basicamente para isso. E para facilitar também a execução de alguns projetos. Os jovens que participam do Rotaract são rapazes e moças? Isso, rapazes e moças. Ambos os sexos? Ambos os sexos. Tá. Existe alguma orientação religiosa dentro de tudo isso? Não. Na verdade, as normas, as condutas, digamos assim, elas são as mesmas do Rotary. Então, nós somos uma instituição sem cunho político e sem cunho religioso, né? Todas as religiões, como todas as opiniões políticas e todas as vertentes políticas, digamos assim, ou vertentes religiosas, são bem-vindas no trabalho do Rotaract. Esse pessoal que se reúne com vocês nos domingo no final do dia, são todas pessoas aqui de Erechim, trabalham, estudam, têm atividades? Na nossa grande maioria são jovens. Hoje é muito bacana porque, pegando um pouquinho essa linha de raciocínio, Ana, e trazendo para o nosso distrito, o ano passado ele foi ano de censo, né? Nós fizemos o censo do Rotaract no Brasil. Então, o nosso distrito hoje, a idade média do nosso distrito ele é mais ou menos 23, 24 anos. São jovens estudantes ou que já têm um trabalho fixo, trazendo para a nossa realidade em Erechim. A nossa faixa etária também é mais ou menos essa média, e a maioria é residente em Erechim ou já está morando em Erechim um tempo e é estudante ou também já tem um trabalho fixo, já é formado e exerce a sua profissão. Já tem pessoas com mais idade. Isso, exatamente. Diferente do Rotaract, nós não temos as representações de classe. Exatamente. Nós não temos isso dentro de Rotaract. Que na realidade não é classe, é representação profissional. Profissional. Porque a ideia de classe passa assim, uma ideia diferente, né? Uma divisão de castas, né? Exatamente. E não é nada disso. Hoje, por exemplo, uma pessoa ela pode exercer qualquer função profissional e não ser formada, por exemplo. Então, por exemplo, um vendedor que não tem uma formação, mas atua como um vendedor em uma loja, ele é um vendedor, ele tem uma profissão digna, né? Então ele entraria como uma representação também dentro de Rotary. Isso é bacana a gente comentar, né, Ana? Porque daqui a pouco as pessoas também pensam que o Rotary é uma instituição elitizada para pessoas cultas, pessoas informadas, pessoas... também fazem parte pode do somar. Rotary. Não vai fazer mal se vier alguém com pós-graduação. Exatamente, mas não é que seja uma obrigatoriedade, né? Única e exclusivamente o clube vai aceitar pessoas desse grau social, desse grau intelectual, digamos assim. Luiz, se você comparar o Rotaract da nossa cidade, você que é distrital, né? Você conhece todos. Você acha que nós aqui estamos muito bem ou tem muita coisa para fazer?
Eu acho que nós estamos muito bem, mas também há muitas coisas a serem feitas. Por exemplo? Eu acho que essa questão de consolidar um pouco mais a nossa marca, digamos assim. Por que consolidar a nossa marca? Nós somos uma instituição de 40 anos, Ana. 40 anos para uma instituição sem fins lucrativos e que ninguém recebe nada é muito tempo. Eu considero muito tempo. É verdade. Hoje nós somos o clube mais antigo do distrito e um dos mais antigos do estado do Rio Grande do Sul. E a nível municipal a gente ainda tem muito trabalho a ser feito, muitos lugares a se chegar. E eu acho que ainda falta a gente transmitir a real ideia do que é a Rotaract. Dessa magia que é a Rotaract, né? Bacana tu comentar essa questão não só local, mas a nível distrital ou multidistrital. Todos os anos a gente tem a nossa conferência nacional, a nossa conferência multidistrital. Eu tive a oportunidade de participar de 3 conferências já. Esse ano a conferência foi em Ouro Preto, Minas Gerais, onde mais de 800 jovens se encontraram e discutiram sobre projetos de diferentes locais do país, de diferentes culturas, de diferentes idades, de diferentes momentos, e a gente conseguiu ver a diferença a gente consegue ver a diferença de um local para o outro, trocar essas experiências. Então, esses eventos eles servem também para a gente medir como está o nosso trabalho, como está o trabalho dos Rotaracts nos municípios. Porque quando a gente chega num evento desses, a gente vê que tem Rotaracts que fazem muito mais trabalho, Rotaracts que fazem, não vou dizer menos trabalho, mas que têm atuação em outras áreas. E é muito bacana ver essa troca de experiências, né? Essa troca de momentos e de projetos, né? Aqui em Erechim eu já passei pela presidência do Rotaract Clube Erechim Paiol Grande, já estive como presidente, né? Durante uma gestão. E eu sempre costumo dizer que a gente está preparado para ser presidente do Rotaract quando chega o fim da gestão. Que tu aprendeu durante o ano. Exatamente. Quando chega o fim da gestão, a gente está preparado para ser presidente. Por quê? Mas aí você foi aprovado, segue, né? Vai para o ano seguinte. Né? Com certeza. Eu acho que é muito bacana também. Eu tive a oportunidade de acompanhar a tua entrevista com o Dr. Plínio e eu percebi o teu espanto quando ele falou que a gestão dura só um ano. Sabe por quê? Porque apesar de eu ter participado muitos anos do Rotary, Sim. meu pai era logo que foi fundado, o pai entrou, apesar de eu sempre tive comigo de que durava 2 anos, porque é muito trabalho. Muito trabalho. É muito trabalho para um ano só. E me espantou mesmo, eu achava que fosse 2 anos. E é bacana, porque isso a maioria das pessoas também pensa que é mais tempo, pela quantidade de trabalho que tem para se fazer, pela quantidade de ações que tem para se realizar. Mas isso é o bacana do Rotaract e do Rotary, enfim, da instituição toda, porque você tem um ano para exercer a sua liderança, para mostrar o seu trabalho, junto, claro, com todo o trabalho do clube, e num outro momento já vem outra pessoa. A oportunidade para outra cabeça. Exatamente, para uma cabeça nova, para outras pessoas, para outras ideias, para outros momentos. Isso é muito bacana, que não muda só em nível presidencial, digamos assim, só o presidente dos clubes. Isso muda em toda a hierarquia, muda o presidente do clube, muda o representante distrital, muda o governador distrital, muda o presidente de Rotary International. Então, quer dizer, toda a hierarquia de Rotary, a cada um ano, cria expectativa para saber quem vai ser os novos líderes, que ideias vão surgir, quais são os lemas. Não sei se foi comentado já durante essa sequência de programas, mas todo ano nós temos um lema Rotary. Sim, isso então, foi comentado. Muda. Qual é o lema deste ano? O lema do Rotaract. Do ano agora que vai entrar é o Rotary abre oportunidades. E abre oportunidades? Abre sim. Por exemplo? Tantos profissionais... eu comentei antes no início da gravação que eu me considero um empreendedor, né? Eu acho que a gente está aqui para empreender e tentar desenvolver ideias que vão nos proporcionar momentos bacanas. A minha primeira experiência profissional dentro desse ramo de empreendedor, quem me proporcionou foi junto com uma associada do Rotaract também. Então a gente se conheceu em Rotaract. Não foi só coincidência. Não foi só coincidência, exatamente. A gente se conheceu em Rotaract, começou a desenvolver uma ideia juntos e posteriormente também abriu uma empresa, trabalhou durante um tempo, exerceu essa função profissional. Depois cada um trilhou o seu caminho, mas no tempo que ficamos juntos, cada um contribuiu muito um para o outro. E acho que isso é bacana porque foi através do Rotaract que a gente se conheceu e proporcionou esse encontro, né? Luiz, se você pudesse fazer alguma coisa diferente por Erechim através do Rotaract, que dessem oportunidade, inclusive financeira, você pensou em o que poderia ser feito? Pensou em alguma coisa especial?
Eu acredito que sim, Ana. Eu acho que eu falo muito dessa questão da desigualdade social, né? Eu venho de uma origem muito simples, né? Eu não venho num berço muito favorável, digamos assim, e eu passei por muitas dificuldades na minha vida. E isso me ensinou que tudo que a gente tem é muito importante, seja o que for. Então, para as pessoas que têm pouco, aquele pouco é muito importante. E respondendo a tua pergunta, eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de fazer uma coisa pela nossa cidade, era de chegar nesses lugares mais remotos, mais que às vezes a maioria da população não tem nem noção que existe, não tem nem dimensão do tamanho, da quantidade de pessoas que vivem nesses lugares, e levar um pouco da educação. Eu acho que a educação é que vai mudar tanto a nossa cidade como o nosso país. Porque a educação ela nos possibilita tudo, ela nos possibilita ver novos horizontes, novos momentos, novas oportunidades. Eu acho que o simples fato de facilitar o encontro de um rotaractiano ou qualquer outro agente do trabalho voluntário, digamos assim, de qualquer clube de serviço, ter contato com essas pessoas, com essas crianças, com esses adolescentes e mostrar que existem outros mundos, que existem outras oportunidades e que a vida não é só isso. Que a vida não é só aquilo. Eu acho que isso seria muito importante. E claro, para isso precisaria de subsídios, precisaria de incentivos, precisaria de pessoas e principalmente, né, de pessoas, de mão de obra, de pessoas para chegar nesses locais. O Rotaract costuma ter uma ajuda financeira de alguma entidade pública, de alguma ONG? Tem alguma participação nesse sentido ou é totalmente independente? O Rotaract hoje ele é totalmente independente, né? Hoje o que a gente tem são subsídios, no caso auxílios, que o nosso clube padrinho nos possibilita, né? Nosso clube padrinho hoje não, no caso nosso clube padrinho de sempre é o Rotary Clube Erechim Paiol Grande, né? O segundo clube da família rotária de Erechim, e o nosso padrinho nos possibilita alguns subsídios nesse sentido. Os outros clubes de Rotary também são muito prestativos e sempre são solícitos quando a gente precisa de auxílio para algum projeto ou alguma ação, mas digamos assim, uma verba, um auxílio recorrente nós não temos. Diferente do Rotary, que hoje pode solicitar subsídio da Fundação Rotária, que o Dr. Plínio também já falou alguma coisa sobre isso. O Rotaract hoje ele não tem essa possibilidade. A partir desse ano, eu comentava contigo antes da nossa gravação iniciar, o Rotaract ele está sendo elevado. O que quer dizer? Ele está sendo elevado a um clube de serviço independente. A partir desse ano nós não estamos mais como clube patrocinado pelo Rotary. Nós somos clube parceiro do Rotary. Então a gente está são paralelos. Exatamente. É um clube de serviço como é um clube de serviço que é o Rotary. Então, talvez a partir desse momento, o Rotaract vai ter a possibilidade também de solicitar subsídios globais através da Fundação Rotária. E nesse sentido, se você conseguisse hoje, o que você faria? Você pediria especificamente para quê? O que é mais premente aqui, além da educação que você acabou de falar? O que você acha que diria, bom, se eu tivesse R$1 milhão, eu faria o quê nessa cidade? Eu acho que a gente volta, tu falou da questão da educação, eu sou muito de bater na educação, eu acho que a gente precisaria, claro que o nosso município ele é muito, não entrando em mérito político ou de lado A ou B, mas falando da questão realmente da realidade que a gente vive, nosso município ele tem uma estrutura muito boa educacional, as crianças elas são bem assistidas, né? Todo mundo tem matrícula. Exatamente, todo mundo tem matrícula, as escolas são muito bem estruturadas, salvo algumas exceções e alguns casos pontuais que a gente conhece, que a gente sabe. Eu acho que se a gente tivesse um subsídio global, digamos, da Fundação Rotária, seria basicamente para investir nessa questão da educação, Ana. Uma escola de turno integral, com acesso a computadores, talvez algum curso de robótica, algum curso dessa tecnologia que é o que vem dominando o mundo cada vez mais. E quantos talentos a gente não tem na nossa cidade e que só falta um impulsionamento, um empurrãozinho para ele se mostrar ser um gênio, um líder, um artista, entendeu? Então eu acho que se a gente tivesse um subsídio global, a gente conseguiria facilitar mais a vida dessas pessoas. Quantas pessoas tem no teu clube?
É muito bacana falar sobre isso porque o nosso clube ele é um clube muito flutuante, né? A gente tem associados, a gente tem os convidados que participam das reuniões para serem associados e a gente também tem os convidados que participam das reuniões, às vezes sem ter interesse em ser associado, mas para trabalhar o trabalho voluntário, né? Então, num contexto geral, assim, numa contabilização geral, eu acredito que a gente esteja mais ou menos em 25 pessoas. No total geral dos Isso. E no outro Rotaract, mais outro tanto? No outro Rotaract, eu não tenho conhecimento específico do outro Rotaract, mas eu acredito que eles também estejam mais ou menos nessa mesma quantidade. E nos outros clubes do distrito também funciona assim? Da mesma forma, a nossa média ela é mais ou menos isso, 20 a 25 pessoas. Tem alguns clubes que a gente tem 30, 33 associados, mais o pessoal que é convidado também. Ou tem clubes que tem 30, 35 entre associados e convidados. Oscila bastante isso, né? Você sabe de alguns rotarianos que primeiro foram Rotaractianos. Tá muito complicado. Não, aos poucos vai, até o final da entrevista vai. Tá bom, não vai. Você sabe de alguém que saiu Sim. do Rotaract e hoje é rotariano? Sabemos. Essa taxa na nossa cidade ela é pequena. Inclusive até porque a maioria dos rotaractianos que até foram pro Rotary acabaram indo para outras cidades por trabalho, enfim. Mas a nível distrital, sim, a gente tem vários rotaractianos que se tornaram rotarianos. É bacana a gente citar o caso de Passo Fundo, né? Nós temos um clube em Passo Fundo, o clube de Rotary de Passo Fundo, que ele tem vários associados rotarianos que foram rotaractianos. E hoje estão no Rotary Passo Fundo, né? Inclusive, o presidente que passou por lá também foi rotaractiano. É bacana citar isso porque, como eu falei antes, a taxa de conversão é pequena. Então, quando a gente tem esses casos, são casos muito importantes e bacana a gente frisar, né? O Dr. Plínio comentou, e isso todo mundo sabe, quer dizer, muita gente sabe, que cada rotariano representa uma entidade ou representa uma profissão, né? Sim. Tanto que o fundador, que é Paul Harris, o Dr. Plínio comentou que um senhor era vendedor de carvão, sim, né? Então, para você ver que não precisa ser um Rockefeller para iniciar. Mas eu te pergunto, no Rotaract também é assim? Cada pessoa, cada membro representa alguma coisa? Não, nós no Rotaract a gente não tem essa seleção, digamos assim, né? Hoje nós temos estudantes de diferentes cursos profissionais de diversas áreas. Nós temos pessoas que não são estudantes, que trabalham com diversas atividades. Então, dentro do Rotaract não tem essa representatividade, digamos assim, de classes ou de profissões. Você falou em estudantes, é um assunto que nós não comentamos antes, nem com o Dr. Plínio, eu vou falar contigo agora. A gente sabe que o Rotary Club mantém um intercâmbio internacional. Sim. Inclusive, em Erechim, já estiveram muitos estudantes do Canadá, dos Estados Unidos, do Japão, da Sim. Índia, aqui eu me recordo disso. No Rotaract também tem essa possibilidade? O programa de intercâmbio, ele é um programa de novas gerações, né? Como é o Rotaract. Ele está dentro da classificação de novas gerações, então ele também é um programa. Esse programa, o que eu quero dizer com isso? Talvez seja um pouquinho difícil explicar, mas ele também funciona dentro do Rotaract. Ele funciona tanto para Rotary como para Rotaract, mas ele não é específico para o Rotaract nem específico para o Rotary. Então, ele é um programa de intercâmbio que pode funcionar para ambos os clubes, né? E também para o pessoal do Interact. Luiz, 30 minutos passam voando quando o assunto está bom, quando a pessoa sabe o que está falando, quando o conhecimento é profundo, mas o nosso tempo está terminando. Eu te agradeço muito por ter vindo aqui hoje. Desejo que o teu Rotaract continue sendo esse clube tão equilibrado, tanto bom senso, pensando muito no bem-estar social, e que um dia tu esteja, quem sabe, numa governadoria do Rotary, né? Quem sabe, né? Eu agradeço muito, agradeço o pessoal da Casa da Amizade que nos permitiu fazer essas 3 gravações aqui. Falamos de Rotary de maneira geral, em vários assuntos. Agradeço a todos, agradeço a você que esteve conosco até agora. Até a próxima biografia.